Olá, amigos da TZO. Meu nome é Jorge. Hoje eu estou aqui com Paulo Valente, diretor de comunicação institucional do Rio Ônibus. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Jorge? Prazer estar mais uma vez aqui com o canal. Muito bom conversar com vocês. Obrigado. Hoje nós temos algumas perguntas, algumas um pouco específicas, outras feitas de modo geral, sobre o sistema de ônibus da cidade. Sim. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como é que está a situação do sistema nos dias atuais? Bom, na semana passada foi celebrado um segundo acordo com a Prefeitura, junto com o Ministério Público, com a Justiça também, para tentar promover o reequilíbrio econômico-financeiro do sistema. Nós tínhamos firmado um acordo em 2022, quando o sistema atravessava aí o seu pior momento, naquele pós-pandemia. As empresas não tinham a menor condição de investir em renovação de frota, não tinham condição de pagar o combustível, pagar os salários em dia. A gente estava realmente numa crise que preocupava. Várias empresas tinham encerrado já as atividades, outras estavam em recuperação judicial, continuam. A gente não via muita saída para o setor. A nossa frota estava muito envelhecida, muitas linhas estavam paralisadas, a gente vinha rodando aí com 2.800, 2.700 ônibus apenas, então foi um momento bem difícil. Em maio, junho de 22 foi firmado um primeiro acordo com a Prefeitura, em que foram estabelecidas algumas regras para que as empresas pudessem, não as empresas, os consórcios, que depois fazem um repasse para as empresas, pudessem receber o subsídio, né? E com isso a gente conseguiu uma melhoria muito grande do setor. Então, de junho, julho de 22 até dezembro de 24, nós conseguimos uma renovação muito grande da frota. Primeiro, a gente passou de 2.700 a 2.800 ônibus em operação para 4.000 ônibus rodando todos os dias. A frota com ar-condicionado também, que era cerca de 60%, chegou a 95% da frota equipada com ar-condicionado. Fizemos aí cerca de 4.000 contratações de rodoviários, mais de 150 linhas que estavam com a operação paralisada voltaram a rodar, acho que nós já falamos sobre isso aí em outra ocasião, e a gente conseguiu uma renovação de frota muito grande também. Você vê que de lá para cá são quase 2.000 ônibus novos e seminovos colocados aí em operação no sistema, e pelo menos 1.300 deles já na tecnologia Euro 6. Então, esse acordo possibilitou um grande salto de qualidade no serviço prestado. Infelizmente, a coisa não se deu de forma homogênea, porque algumas empresas tinham sido muito mais afetadas pela crise do que outras. Então, para algumas empresas, o subsídio permitiu uma retomada muito maior da qualidade do que outras que vocês vêm acompanhando apresentam uma série de dificuldades. Então, no final do ano tivemos alguns problemas aí com a Prefeitura em relação à questão do pagamento do subsídio. Haviam algumas glosas por regras que a Prefeitura implantou depois que o acordo tinha sido feito. Então, ela mudou algumas regras, o que causou a glosa, né, de parte do valor que ficou retido lá para discussão. E no mês de dezembro também, a Prefeitura não realizou o repasse do subsídio por conta de acertos que faria futuramente, e isso deu um susto nas empresas, porque elas vinham se recuperando da crise, algumas ainda com dificuldade, mas aí comprando alguns carros, tentando investir aí na sua frota, e foram pegas de surpresa por isso. Então, se conversou mais uma vez com a Secretaria de Transportes e com a Prefeitura, e foi feita uma nova mediação que culminou com esse segundo acordo que foi publicado aí na semana passada. Um acordo que prevê aí a correção do valor do subsídio, que vai permitir que as empresas continuem aí com seu processo de investimento em renovação de frota, que é uma coisa importante, especialmente aí para a população usuária. Parte do dinheiro que está sendo pago aí, que havia sido glosado pela Prefeitura, metade dele, aproximadamente 100 milhões, é destinado diretamente à compra de ônibus novos. Esses ônibus serão comprados com tecnologia que será determinada pela Secretaria Municipal de Transporte. Como a gente já disse aqui anteriormente, hoje quem faz a programação das linhas, a quantidade de viagens por faixa de horário, tudo isso é a Prefeitura. Ela é que determina que linhas rodam, que linhas não rodam, qual a frequência de cada uma para poder pagar quantidade de viagens, subsídio, tudo isso é definido hoje pela Secretaria. E
Algumas linhas, aí a Prefeitura criou um novo índice, que é o índice de qualidade do transporte, em que ela avalia a idade da frota, a frequência, a quantidade de reclamações que são recebidas. Então, ela houve por bem determinar que algumas linhas dos consórcios que não vinham apresentando um padrão de qualidade desejado aí no serviço, que a licitação dessas linhas, já que o sistema todo seria relicitado no final de 2028, ela propôs então que algumas linhas que vêm apresentando mais dificuldades em prestarem um bom serviço tenham a sua licitação antecipada. E os consórcios concordaram com isso, por isso se fechou esse acordo que entrou em vigor agora a partir do início de maio. Perfeito. Isso do atraso do subsídio era até uma questão que eu faria posteriormente. Mas, atualmente, como é que é o diálogo das empresas com a Prefeitura? Nós temos um diálogo bom, eu acho que é bastante produtivo. Temos reuniões semanais com a Secretaria de Transportes e com o presidente do Rio Ônibus, que leva lá os pleitos dos consórcios. A nossa equipe técnica aqui dos consórcios está sempre em contato com a equipe técnica da Secretaria também. Eles colocam aí os projetos deles, aquilo que eles pretendem fazer, e nós apresentamos aqui as nossas possibilidades, as nossas dificuldades. E ao longo do governo passado do Eduardo Paes, que foi reeleito, a secretária continua sendo a Maína Seridônio, a gente vem mantendo um diálogo de alto nível aí, bem construtivo. Acho que melhorou bastante aí o que era 4 anos atrás e o que se tem hoje já está bem melhor. Não é aquilo que nós gostaríamos de oferecer aos clientes, mas é aquilo que a gente consegue fazer dentro de todas as restrições que nós temos aí, questões financeiras, 11 empresas ainda em recuperação judicial. Sim. Então, é uma caminhada muito longa. Foi muito tempo em que o sistema ficou abandonado e vai levar um bom tempo também para se recuperar. A gente vem se conversando bem, a gente coloca as nossas reclamações, discute bastante, mas com maior respeito dentro da legalidade, dentro da transparência que é necessária para a população. Então, a gente vê com bons olhos essa relação. O resultado final, acho que não é nem aquilo que a Prefeitura deseja e nem aquilo que os consórcios desejariam. Mas todos os dois, o poder público e o empresariado, estão focados em prestar um bom serviço aí para a população. Infelizmente, não depende somente dos ônibus e nem da secretaria que a cidade funcione bem. Sim. Porque o transporte público de qualidade tem as questões de mobilidade urbana, a questão de segurança, a questão de violência. Então tem muito mais fatores envolvidos do que simplesmente comprar o ônibus novo e colocar para rodar. Eu posso comprar 100 ônibus novos agora para colocar em regiões que estão engarrafadas, em que as milícias estão dominando. É meio complicado. Então, infelizmente, a qualidade não depende só dos empresários e nem apenas da Secretaria de Transporte. Sim, algo dos três poderes. Sim, tem muita coisa aí para se discutir. É uma equação que não tem duas variáveis, são múltiplas variáveis aí, e fica difícil até de definir qual é a fórmula para prestar um bom serviço, mas que todos tenham a certeza que a gente vem trabalhando para prestar um serviço com qualidade. Então, como dito anteriormente, os boatos sobre as dívidas da Prefeitura, sobre a questão do pagamento, são reais, pagamento do subsídio. Não, houve uma glosa de parte do valor pela Prefeitura para discutir questões de ar-condicionado, de sensor, disso, daquilo, e houve um atraso, sim, no pagamento do subsídio do mês de dezembro, mas que agora, dentro desse acordo, já foi tudo resolvido. Então, esses valores serão repassados em breve aí e o sistema volta aí à normalidade. Então, o risco de colapso que existia hoje não existe mais. Não há risco de colapso. Havia um risco, sim, porque as empresas contam com aquele valor no seu fluxo de caixa. Na hora que não há o repasse, o que acontece? Há o risco de não ter dinheiro para comprar as peças necessárias, é suspensa a renovação de frota, tudo isso. Com esse novo acordo, tudo volta à normalidade, acho que num prazo bem curto, quando comparado com o primeiro acordo, em que o sistema vinha bem pior. Esse acordo veio no momento em que o pessoal sentiu o baque, mas ainda não tinha tido uma queda efetiva na qualidade do serviço prestado. Perfeito. Então, no ano passado, quando ocorreu o fechamento da Aviação Penha-Rio, no meio da reestruturação, isso serviu como alerta. Sim, a Penha-Rio, eu posso falar que era uma empresa pequena, sim, que ela já vinha passando por um problema aí, por problemas há bastante tempo, vinha em recuperação judicial,
Então, se houve por bem dentro do consórcio, fazer uma redistribuição das linhas que ela operava, certo? Os rodoviários foram absorvidos, os ônibus já eram antigos, foram vendidos, outros foram até aproveitados por outra empresa do mesmo grupo, e o fato é que não houve uma solução de descontinuidade da prestação de serviço. As linhas que ela operava foram assumidas por outras empresas que colocaram lá a frota e a quantidade de reclamações diminuiu bem. Como as empresas enxergam hoje a questão da tarifa zero, considerando o cenário atual do transporte na cidade? Olha, a tarifa zero é outra equação complexa que envolve uma série de fatores. Quando as pessoas pensam para responder diretamente primeiro, hoje a posição do Rio Ônibus é favorável à tarifa zero. Agora, para a sua implantação, não é só, olha, a partir de amanhã a tarifa é zero. Ela pode ser zero para o usuário, mas não é zero para a sociedade, não é zero para o empresariado, e você tem que aplicar com responsabilidade. A tarifa zero, quando você analisa, ela só tem benefícios. Primeiro é a questão da renda, porque na hora que as pessoas não têm que mobilizar parte do seu salário para o pagamento do ônibus ou do transporte coletivo, ela passa a ter uma renda maior, que ela vai investir em alimentação, vai investir em saúde, vai investir em lazer e tudo isso. Tendo essa renda a mais à disposição da população, isso vai movimentar mais o comércio. O comércio, por sua vez, vai movimentar mais a indústria. Então, é mais dinheiro que vai ficar circulando na economia local. E com isso, aumenta aí a geração de empregos, aumenta o acesso a serviços de saúde, serviços de lazer, a educação. Então, ela é uma grande ferramenta que traz ganhos sociais para a sociedade. Só que o ônibus, para rodar, ou o trem, ou o metrô, qualquer meio de transporte, ele tem um custo. E eu sempre falo, o transporte não é obrigação dos empresários, ele é uma obrigação do Estado, assim como a saúde, segurança e educação. Sim. E o pessoal fala, o ônibus é caro e tudo. Por quê? Aí você tem educação pública de graça, saúde pública de graça, segurança pública de graça. Você não paga uma taxa ali por isso. Vem dos impostos que a sociedade toda recolhe. E quando chega o transporte, não, o transporte você paga. Só que por força da mudança de cenários, do mercado, de tudo, a passagem ficou cara demais para quem paga e tinha ficado barata demais para quem presta aquele serviço. Por isso que começou essa discussão toda sobre subsídio, porque a tarifa zero é o subsídio levado ao extremo. Que hoje no Rio de Janeiro, cerca de 40% do custo do sistema já é subsidiado. Então faltam 60%. No caso de Maricá, 100% é subsidiado. Mas de onde vem esse dinheiro? Vem do pagamento de impostos, vem da criação de taxas de transporte. Então, benefícios são todos. Dificuldade é de onde virá o dinheiro para implantar a tarifa zero. O pessoal fala, Maricá é fácil porque tem os royalties do petróleo. Mas outras cidades que não têm os royalties do petróleo também tem ela funcionando. Então, são várias as fontes de financiamento disso. O nosso município já tem um fundo de mobilidade criado, que hoje ele recebe repasses da prefeitura. Mas você já tem hoje o Vale Transporte que as empresas pagam, que corresponde aí a 70% do movimento. Então, o Vale Transporte, ele, em vez de ser pago de repente para as empresas, ele pode ir para esse fundo. Você tem estacionamento público, esse dinheiro pode, parte dele, reverter para isso. Você tem taxas sobre combustível, sobre carro de passeio, pode reverter. Então tem uma série de fontes de recursos que podem ser discutidas para se colocar ali. Porque toda a sociedade se beneficia do transporte público de qualidade. Porque você pode falar, eu ando de carro, eu não preciso de ônibus, não ando de trem, não tenho meu carro. Primeiro tem as pessoas que trabalham, te prestam serviço, trabalham na sua casa, na sua empresa, o médico que você vai, a professora do seu filho, que usam o transporte público. A mobilidade urbana hoje é o caos aqui no Rio de Janeiro. É mototáxi, é aplicativo, é van ilegal, é van legal, é todo mundo com carro de passeio, é caminhão parando onde quer, onde não quer, então é um caos. Se o transporte público, aí todo mundo diz, se o transporte público tivesse qualidade, eu andaria no transporte público. Eu não andaria com o meu carro, com isso, com aquilo. Sim, isso é fato.
Mas para que isso aconteça, voltando ao que eu estava falando, é necessário um investimento público muito grande. Você tem que fazer um investimento em vias segregadas, em equipamento. O ônibus é chassi de caminhão. Você vai em São Paulo, que é perto, tem ônibus de piso zero, tem ônibus elétrico, tem isso, tem aquilo. Só que lá o subsídio é infinitamente maior que o daqui. Então, é preciso, como foi feito em São Paulo e em outras cidades, fazer um investimento primeiro para cobrar a qualidade depois. Não cobrar uma qualidade quando você não faz o investimento. Sim, então, São Paulo São Paulo paga 10 bilhões de subsídio para as empresas. Pois é. Aqui no Rio de Janeiro é em torno de 1 bilhão, certo? E São Paulo cobra passagem, não é tarifa zero. Sim. Agora tem tarifa zero lá os domingos e feriados. Então, a tarifa zero ela é muito bem vista, mas dentro de um processo. Primeiro, há como ter dinheiro para pagar a tarifa zero? Olha, a prefeitura hoje ela já paga 40%. Pagar os outros 60%, eu creio que não seja tão difícil. Mas de onde virão esses recursos? Acho que tem que vir apoio, sim, do governo federal, do governo estadual, do próprio governo municipal, do empresariado, que todos ganham na hora que você tiver um transporte público de qualidade que te proporcione uma mobilidade urbana também com maior qualidade. E sem contar a qualidade de vida que você vai proporcionar para a população como um todo. Então, é uma coisa que é ganha-ganha. Eu acho que é mais uma vontade política de implantar isso, como houve em São Paulo há mais de uma década atrás. Entrevistamos já o Gilmar Tato, que foi quem implantou o subsídio lá em São Paulo. Isso tem um custo político no início, mas depois só tem ganhos. E a gente vê a tarifa zero com bons olhos, a gente está disposto a discutir qual a melhor forma de implantar, como implantar, e hoje os nossos dados são totalmente transparentes. Para receber o subsídio ninguém pode falar que eu não tenho informação, não sei onde está ônibus, não tem GPS, caixa preta, isso não existe. Os dados estão todos à disposição. Aliás, um dos méritos da Secretaria de Transporte é que os dados sempre estiveram lá, mas nunca leram os dados. A atual secretária ela pega os dados, a equipe deles trabalham os dados, pegam as informações, então isso é um grande mérito. Por quê? Hoje se discute a questão bastante de forma técnica, não apenas de forma política. Então a gente entende que a tarifa zero é uma coisa que é mais uma questão de quando vem, não mais de se vem, e estamos aqui para discutir que fonte de recursos. A gente sabe que custa, e se for colocado como querem, um ônibus de piso baixo, uma frequência maior e tudo isso, a gente está disposto a fazer. Para o empresariado, sejam os atuais empresários ou empresários que venham numa eventual nova licitação, ele vai receber por quilômetro rodado, então já não há aquela questão de estar brigando pelo passageiro, porque ele rodou X, ganha X vezes o valor que é estipulado. E que esse valor permita, sim, se prestar o serviço com qualidade. E o serviço passa a ser prestado pela prefeitura, não pelo empresário. O empresário é contratado da prefeitura para colocar o ônibus em boas condições, nessa e naquela linha, com tantos horários. O grande responsável hoje já é a prefeitura. E acho que o empresariado trabalha para aprimorar cada vez mais esse serviço. Ainda sobre o papo da tarifa zero, caso o Rio venha a implementar a tarifa zero, você acha que pode ocorrer um boom da tarifa zero? Outras cidades podem vir a implementar também? Olha, a gente hoje vê a tarifa zero mais em cidades, assim, sistemas municipais de transporte. Então você vê, por exemplo, na cidade de Caucaia, vê em São Caetano do Sul, você vê aqui em Maricá, acho que Japeri começou agora a tarifa zero também. E nas grandes metrópoles, o que você vê mais são subsídios ou tarifa zero nos finais de semana. É uma coisa que já foi objeto de podcasts nossos aqui, é uma discussão sobre a tarifa zero integral. Por quê? Se o ônibus for tarifa zero, mas o ônibus intermunicipal, o trem e o metrô não forem tarifa zero, vai acontecer o quê? Vai haver uma corrida dos passageiros desses outros modais para o ônibus. E aí vamos ter que colocar mais ônibus em operação, sobrecarregar ainda mais as vias. Então, isso é uma coisa que tem que ser ponderada. Isso já ocorre hoje com relação ao metrô e o trem terem a tarifa bem mais alta. Exatamente. Então, quanto mais a tarifa do ônibus for barateando, for sendo subsidiada, porque pode ser não uma tarifa zero, mas se não ocorrer mais aumento da tarifa, acontece isso que você colocou. O metrô já está, sei lá, quase R$8, o trem está R$6, daqui a pouco eles estão a R$10 e a gente está a R$4,70. Então haverá essa migração. Vocês veem agora que até as vans estão pedindo subsídio. Sim. Já tem vans rodando pedindo subsídio lá também. Então o que acontece?
tem que se estudar o transporte no Rio, não somente o Rio, mas acho que a questão da região metropolitana como um todo. Você vê o caso do Jaé. Vamos implantar o Jaé no Rio de Janeiro. Pô, o Rio Card funciona no municipal, no intermunicipal, no trem, metrô, barcas, vans e tudo. Na hora que você bota um novo cartão, um já não fala com o outro, então já cria uma dificuldade para a integração. Eu acho que deve ser buscada uma grande integração da região metropolitana entre todos os modais e com tarifa zero ou com uma tarifa mais baixa, mas com subsídio sendo colocado para todo mundo, porque o governo do estado já paga subsídio para os ônibus também através do bilhete único. Está subsidiando também parte do trem, parte do metrô. Então, eu acho que precisa ter uma grande discussão da academia, da sociedade civil organizada, das entidades representativas aí da indústria, do comércio, de quem se preocupa com a cidade, para a gente criar uma mobilidade, aí vamos partir para a mobilidade com tarifa zero ou com tarifa subsidiada, criar um grande sistema de transporte para toda a região metropolitana, integrado, em que todos os agentes, os operadores ganhem sua remuneração, o poder público ganhe com uma cidade, com uma região metropolitana mais integrada, mais produtiva, com menos engarrafamentos, com uma mobilidade de qualidade, porque hoje, por exemplo, aqui em Jacarepaguá, tem empresas que estão saindo porque não conseguem escoar sua mercadoria, seja pela questão da mobilidade, que é muito ruim, ou pela questão da insegurança. Então, eu acho que a tarifa zero colocada no Rio de Janeiro pode influenciar, sim, toda a região metropolitana. É um bom ponto de partida, mas eu acho que já na fase de implantação ela deve ser discutida assim, mais amplamente, para que não haja um impacto muito grande que, olha, botou o ônibus com tarifa zero, mas não tem onde para atender todo mundo. Ou tarifa zero, botou um monte de ônibus e eles ficam presos no engarrafamento. Então não adianta nada ser de graça, mas você não conseguir andar e não ter qualidade. Então é uma coisa que tem que ser bem estudada e ser implantada de forma responsável. Uma tarifa zero aos moldes da cidade de São Paulo, de início, seria algo melhor a ser implementado? Nos finais de semana? Isso. A gente tem experiência aqui no município do Rio nas eleições. Nos domingos em que houveram as últimas eleições, a tarifa foi zero das 6 da manhã, acho que até as 6 da tarde ou 8 da noite, foi no período da votação. Já serviu de experiência. Então, eu acho que é viável, é possível fazer, já se sabe como fazer, é só pesar os prós e contras e a necessidade de recursos para fazer isso. Mas eu acho que um bom começo é o que São Paulo fez. Começar com a tarifa zero nos finais de semana, em feriados, em dias de grandes eventos na cidade. Havia uma proposta agora para o Carnaval e agora para o show da Lady Gaga que houvesse tarifa zero nesses dias. Tem projetos em votação a dia de eleição do Conselho Tutelar, dia do Enem, a tarifa ser zero. Então são iniciativas que caminham todas na mesma direção. Sim, o governo de São Paulo, inclusive, ele já põe tarifa zero no metrô e no trem em dia de Enem. Sim. Então, acho que para início, seria algo primordial. Sim, são as ideias que somadas têm que ser discutidas, mas eu acho que é um bom começo de conversa aí para se implantar a tarifa zero. Agora, pegando o gancho sobre a insegurança, a gente tem visto cada vez mais o número de assaltos a ônibus crescerem. Como isso preocupa o Rio Ônibus hoje? O que acontece hoje, a gente pode falar em preocupações diferentes. Primeiro, tem a preocupação com os nossos clientes, tá? Porque acontece o quê? A pessoa acaba ficando com medo de trabalhar, de viajar de ônibus, de trabalhar com o rodoviário. O rodoviário acaba ficando com medo de trabalhar no ônibus, por quê? Ele sai para trabalhar com risco de ter o ônibus sequestrado, ter o ônibus incendiado, ter o ônibus assaltado, e a gente nunca sabe o que é que pode advir de uma situação dessa. São situações tensas em que tiro para lá, tiro para cá, então é um perigo para o rodoviário, é um perigo para o cliente que evita sair de casa, com isso prejudica quem vive de transportar passageiros. As pessoas acabam optando, é perigoso ir de ônibus porque tem muito assalto, então eu vou de carro, eu vou de mototáxi, eu vou a pé, ou tem menos perigo. Então isso é uma coisa que preocupa a gente. Nos preocupa também isso na questão da violência quando você sequestra o ônibus, interdita uma linha, interdita outra, um bairro, porque acaba prejudicando a mobilidade da cidade como um todo. Então, no dia que você fecha uma Avenida Brasil por conta de um problema do complexo de Israel, tem reflexo na Avenida Brasil, na linha vermelha, na linha amarela, então a cidade praticamente para por conta de uma operação localizada num determinado lugar. Então, isso faz o quê? É ruim para o usuário, é ruim para o rodoviário, para o empresário, mas é ruim para a sociedade toda, porque muita gente, olha, fecharam aqui a Muzema,
Então, o pessoal que sai do Rio das Pedras para trabalhar na Zona Sul não vai. Então, é o escritório que não abre, é o consultório que não abre, é a padaria que atrasa o pão, é a pessoa que não vai trabalhar, que ia ficar em casa acompanhando um idoso, por exemplo, durante o dia, aí a família do idoso não pode sair para trabalhar porque a cuidadora não chegou, o cuidador. Então, isso acaba tendo um reflexo muito grande na sociedade. Isso para falar aqui de dentro do Rio de Janeiro. Então, prejudica a economia da cidade, a mobilidade e a imagem da cidade também. Eu viajei recentemente, fui a Portugal, estou visitando lá os primos e tudo, e eles não falam do que eles veem na TV de bom, que o que passa lá fora é o que acontece de ruim. Olha, hoje ônibus incendiados, ônibus sequestrados, então eles ficam preocupados. Lá fora a imagem é de que é pior do que realmente é. A gente que mora aqui sabe a dificuldade. Quem está de fora acha que é muito pior. Aí com isso você afasta o turista, afasta o investimento, tudo, entendeu? Então prejudica a sociedade, prejudica a mobilidade, prejudica a tranquilidade das pessoas. Então são várias as preocupaçõões ligadas à questão da insegurança como um todo na cidade. E o transporte, como ele anda por toda a cidade, são os ônibus que transportam as pessoas para as demais atividades, acaba sendo muito prejudicado. Para encerrar, a gente está em maio, mês da segurança no trânsito. Sim. Qual a importância do Maio Amarelo para o Rio Ônibus, para as empresas? Uma coisa que nos prejudica, pegando o gancho no que eu vinha falando com você sobre a insegurança, sobre a mobilidade. Então, o que é que acontece? Primeiro, nós rodamos por mês milhões de quilômetros. Está no nosso site, eu não lembro agora de cabeça quantos milhões de quilômetros que nós rodamos aí. Então, os ônibus estão em média 16 horas por dia na rua, são 4 mil ônibus, você vê a quantidade de quilômetros percorridos, então há uma chance grande de ter acidentes. A gente não quer que acidente nenhum ocorra. Se depender dos empresários, dos próprios rodoviários, todos os ônibus saem para rodar sem ter nenhum acidente, sem ter problema de abarroamento, atropelamento, queda dentro do ônibus. Mas, infelizmente, as condições de mobilidade da nossa cidade, as condições de muitas das vias da nossa cidade, não vou dizer de Zona Sul, Centro, mas quando você vai para a Zona Oeste, você sabe que tem muito quebra-mola, mais buraco, mais isso, mais aquilo. Então, você acaba perdendo a qualidade do transporte por conta da mobilidade ruim, das vias ruins e vou falar agora que é uma coisa que me preocupa especialmente, a questão da falta de respeito de todo mundo para as leis de trânsito. O que acontece hoje aqui é o seguinte: não tem um dia que eu moro em Vargem Grande e trabalho na Barra, não tem um dia que eu faço esse trajeto de vinda para o trabalho ou de volta para casa que eu não veja pelo menos um motociclista caído, entendeu? E a gente vê o quê? Mas é necessário porque a economia está ruim. Primeiro que moto não é transporte coletivo, não é transporte comercial como deve ser. Mas veio a pandemia, todo mundo começou a pedir delivery, todo mundo tem que receber suas coisas em casa, é a velocidade, aí a pessoa está atrasada para o trabalho, pega um mototáxi, vai embora, serpenteando no trânsito, avançando o sinal, andando pela contramão, andando na calçada, andando pela passarela. E o que você vê hoje são estudos mostrando que o prejuízo que os acidentes de trânsito, o Maio Amarelo fala muito sobre isso. Hospitais, você vai no hospital, tá lotado lá o CTI, estão lotadas as enfermarias e os quartos, por quê? Quase metade desse pessoal foi acidente de trânsito. E 90% desses acidentes com vítimas são com motocicletas. Então o que acontece? Eu não sou contra a motocicleta, mas acho que ela tem que ser usada para a função dela. Ou então, usada com responsabilidade. Mas o que você vê hoje é uma bagunça no trânsito, ninguém respeita as leis de trânsito, e com isso você gera acidentes que prejudicam a mobilidade. Você vê de vez em quando no telejornal pela manhã: a Avenida Brasil e a linha vermelha estão paradas porque na junção das duas ali houve um acidente com moto, ou tem um caminhão enguiçado, ou tem isso, ou tem aquilo. Então, a mobilidade que já é ruim, as vias que já são ruins, sofrem muito mais com o problema do ser humano, do condutor, que não tem o devido cuidado que deveria ter, não tem respeito pelo direito do outro, não tem respeito pela lei de trânsito, e fica essa bagunça que a gente vê. Hospitais sobrecarregados, a saúde sobrecarregada, e isso tudo tem custo para o governo, a gente também paga por isso.
vidas perdidas, famílias destruídas, pessoas que sobrevivem, mas ficam com sequelas para o resto da vida. Isso prejudica as famílias, prejudica a economia, prejudica todo mundo. E a gente faz campanhas. O Maio Amarelo, eu acho que é um mês simbólico para isso, que é o mês em que a gente concentra aí todas as campanhas. Todos os anos a gente vem apelando com relação a isso, mas para nós do Rio Ônibus, o trabalho é o ano inteiro. A gente está o ano inteiro trabalhando para conscientizar os nossos motoristas. Implantamos há 4 anos atrás, 3, 4 anos, o adesivo do ponto cego, depois virou até lei. A gente já tinha colocado os adesivos quando virou lei, tentando chamar a atenção de pedestres, ciclistas e motociclistas e carros de passeio. Não fica muito perto do ônibus, especialmente nesses pontos aqui. O motorista não está te enxergando. E é uma forma de tentar minimizar isso. A gente tem parcerias com o INTO, tem parceria com o Detran, com Lei Seca. A gente está sempre promovendo eventos aí ao longo do ano, especialmente em maio e setembro, sobre essas questões, porque a gente entende que não é para ter acidente de trânsito. Se todo mundo andar direito, respeitar a velocidade máxima, a sinalização, a gente não vai ter problema. Mas o que você vê são essas motinhas elétricas aí, a mãe andando com 3 filhos que não tem nem habilitação e pega avenidas, pega ruas, anda pela contramão. Então a coisa está entregue. Falta uma fiscalização efetiva da parte das autoridades para que as pessoas cumpram aquilo que é sua obrigação, que é uma questão de educação e de cidadania. Mas se a pessoa não vai pela educação e pela cidadania, ela tem que ir, pelo menos, com medo de ser multada e de sofrer ali alguma represália, alguma punição. E o Rio Ônibus e as empresas estão, não é de agora, os acidentes sempre nos preocuparam. Ninguém gosta de ser manchete de jornal, o ônibus atropela, a pessoa cai no ônibus. Infelizmente, isso acontece para quem roda tanta quilometragem e tantas horas por dia, mas a gente entende que, olha, 100% dos acidentes são evitáveis. Se todo mundo cumprir a lei, se todo mundo tiver consciência, tiver cidadania, tiver um pouco menos de pressa, a gente consegue eliminar boa parte desses acidentes todos aí. Porque, olha, morre mais gente no trânsito do Rio de Janeiro do que morre na guerra da Ucrânia, se você fizer a conta. Sim, o trânsito é bem violento. O trânsito é muito violento. Se um avião cair hoje, você vai falar, nossa, caiu um avião, morreram 200 pessoas. Morre isso aí toda hora aqui no trânsito e é uma coisa banalizada, ninguém repara mais. Todo dia tem gente sendo morta, sendo amputada, ficando paralisada por conta da imprudência no trânsito. Então é uma coisa que nos preocupa, a gente trabalha, mas acho que não é uma função só do Rio Ônibus, ou do Detran, ou do Denatran. É uma coisa que tem que ser feita por toda a sociedade. Acho que todo mundo tem alguém da família que teve um acidente grave, todo mundo conhece alguém que perdeu a vida. Então isso tem que ser parado, discutido e pensado. A gente quer ter essa guerra todos os dias? Não quer, mas depende da gente. Perfeito. Paulo Valente, diretor de comunicação institucional do Rio Ônibus para o transporte da Zona Oeste.